Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 213ª noite. Senhor, despedido que foi o grão-vizir, o sultão Schahzaman foi ao quarto da mãe do príncipe Camaralzaman, a quem havia muito tempo comunicara o seu ardente desejo de o casar, e depois de lhe contar com aflição de que modo acabava de recusar segunda vez o pedido, e mostrando a indulgência que queria ainda ter para com ele, por conselho do seu grão-vizir, disse-lhe: Senhora, sei que ele tem mais confiança em vós do que em mim, e que vos escuta mais familiarmente. Rogo-vos que procureis a ocasião de lhe falar seriamente e de lhe dar bem a entender que, se persistir na sua teima, constranger-me-ia, por fim, a servir-me de tais extremos que me desgostariam muito, e que o fariam arrepender-se de ter me desobedecido. Fátima, assim se chamava a mãe de Camaralzaman, manifestou ao príncipe seu filho, a primeira vez que o viu, que sabia da sua nova recusa de casar-se, e que estava escandalizada de que lhe tivesse dado tamanho motivo de desgosto. Senhora, replicou Camaralzaman, suplico-vos que não renoveis a minha dor acerca deste negócio. Receara muito, na desesperação em que me acho, que me escapasse alguma má palavra contra o respeito que vos devo. À vista desta resposta, conheceu Fátima que a chaga era muito recente e não lhe disse mais por esta vez. Passado largo tempo, cuidou Fátima ter achado ocasião de falar no mesmo assunto, com mais esperança de ser atendida. Meu filho, disse ela, rogo-vos, se isso não vos causa desgosto, que me digais as razões por que tendes tão grande aversão ao matrimônio. Se não tendes outra, senão a da malícia e maldade das mulheres, não pode ser mais fraca nem menos razoável. Não quero apadrinhar a causa das mulheres maliciosas. E o número delas é grande. Disso estou bem capacitada. Porém, é uma injustiça taxá-las todas assim. Meu filho, lembrai-vos certamente de algumas das que falam aos nossos livros, que na verdade causaram grandes desordens e que não quero referir. Mas por que não fazeis reparo em tantos monarcas, em tantos sultões e em muitos outros varões poderosos, cujas tiranias, barbaridades e crueldades causam horror, lendo as suas histórias, que como vós tenho lido, por uma mulher dessas acharia 1000 desses tiranos e desses bárbaros. E as mulheres honradas e ajuizadas, meu filho, que tiveram a desgraça de casar com esses homens, parece-vos que serão muito ditosas? Senhora, replicou Camaralzaman, creio que há um grande número de mulheres cordatas, virtuosas, boas, de gênio dócil e de bons costumes. Provera a Deus que se vos assemelhassem todas. O que me desgosta é a escolha duvidosa que um homem está obrigado a fazer para casar-se, ou não lhe deixaram muitas vezes a liberdade de obrar sua vontade. Suponhamos que esteja resolvido a contrair um matrimônio, como o sultão meu pai deseja, com tanta impaciência. Que mulher me dará ele? Uma princesa, provavelmente, que pedirá a algum príncipe vizinho que terá grande honra em lhe dar. Bela ou feia, ser-me-ia forçoso tomá-la. Quero que nenhuma outra princesa lhe seja comparável em beleza. Quem pode assegurar-me que terá o espírito bem organizado, que será tratável e prazenteira? Que na sua conversação só tratará de coisas sólidas e não de vestuários, de enfeites, de ornamentos e de 1000 outras ninharias que devem fazer compaixão a qualquer homem de bom senso? Uma palavra, que não será altiva, orgulhosa, enfadonha, desprezadora
e que não esgotará o tesouro com seus gastos frívolos em vestes, em pedrarias, em joias ou magnificência louca e mal estendida? Como estás vendo, senhora? Eis uma infinidade de motivos que me devem desgostar inteiramente do casamento. Que esta princesa seja finalmente tão perfeita e tão completa, que seja irrepreensível em cada um de todos esses pontos. Tenho grande número de razões ainda mais fortes para não desistir do meu parecer, nem da minha resolução. O que, meu filho? Replicou Fátima. Tendes ainda outras razões além das que acabais de dizer-me? Pretendo, todavia, responder a elas e fechar-vos a boca com uma palavra. Isso não deve impedir-vos, senhora, retorquiu o príncipe. Tereis talvez que replicar a vossa resposta. Queria dizer, meu filho, disse então Fátima, que é fácil a um príncipe, quando teve a desgraça de casar com uma princesa, tal como acabais de descrever, a deixá-la dar as ordens precisas para impedir de arruinar o Estado. Senhora, replicou o príncipe Camaralzaman, não vedes quão terrível é para um príncipe a mortificação de ter constrangido a servir-se desse expediente? Não é, senhor, para a sua glória e para o seu sossego não se expor a isso? Porém, meu filho, disse ainda Fátima, pelo que vejo, quereis ser o último dos reis da vossa raça, que tão gloriosamente reinaram as ilhas dos filhos de Caledão. Senhora, respondeu o príncipe Camaralzaman, não desejo sobreviver ao rei meu pai. Ainda que morresse antes dele, não haveria motivo para admiração nisso, à vista de tantos exemplos de filhos que morrem antes dos pais. Porém, é sempre glorioso para uma raça de reis acabar por um príncipe tão digno de o ser como seus procedentes e aquele a quem ele principiou. Desde esse tempo teve Fátima muitas vezes semelhantes conversações com o príncipe Camaralzaman, e não houve jeito e modo que não experimentasse para desarraigar a sua aversão. Iludiu, todavia, todas as razões que ela pôde apontar, bem como outras razões, as quais não sabia que responder, e persistiu firme na mesma resolução. Passou-se o ano, e com grande pesar do sultão Schahzaman, o príncipe Camaralzaman não deu mais leve indício de ter mudado de parecer. Finalmente, num dia de conselho solene em que o primeiro vizir, os mais vizires, os principais oficiais da corte e os maiores do exército estavam juntos, tomou o sultão a palavra e disse ao príncipe: meu filho, há largo tempo que vos manifestei o empenho que tinha de ver-vos casado, e de vós esperava mais complacência para com o pai, que vos pedia coisa alguma que não fosse razoável. À vista de tão longa resistência da vossa parte, que apurou a minha paciência, manifesto-vos a mesma coisa perante o meu conselho. Não é já simplesmente para comprazer ao pai, ao qual não devereis ter desobedecido. É o interesse de meus estados que o exige, e todos esses senhores o requerem comigo. Declarai-vos, pois, para que, conforme a vossa resposta, tome as medidas que entender. O príncipe Camaralzaman respondeu em tom com tão pouca disserção que, para melhor dizer, com tanto arrebatamento, que o sultão, justamente escandalizado da confusão que lhe causava seu filho em pleno conselho, exclamou: o que, filho desumano? Tens a insolência de falar assim a vosso pai? Mandou prendê-lo pelos oficiais de justiça e encerrou-o numa torre antiga e abandonada desde muito tempo, com uma cama, poucos traces, alguns livros e um único escravo para o servir. Camaralzaman, satisfeito com a liberdade que lhe deixavam de entreter-se com seus livros, encarou a sua prisão com indiferença. Pela tarde, lavou-se, fez a sua oração e, depois de ter lido alguns capítulos do Alcorão,
o mesmo sossego como se estivesse no seu quarto, no palácio do sultão seu pai, deitou-se sem apagar a luz, que deixou perto da cama e adormeceu. Nessa torre havia um poço que servia de abrigo durante o dia a uma fada chamada Maimuna, filha de Danriar, rei ou chefe de uma religião de gênios. Era quase meia-noite quando Maimuna saía ligeiramente do poço para ir pelo mundo, segundo os seus costumes, onde a curiosidade a levasse. Ficou muito admirada de ver claridade no quarto do príncipe Camaralzaman. Entrou e, sem fazer caso do escravo que se havia deitado à porta, aproximou-se da cama, cuja magnificência atraiu, e ficou em extremo admirado vendo que estava alguém nela deitado. O príncipe Camaralzaman tinha o rosto meio oculto pelo cobertor, e Maimuna, levantando-o e vendo um mancebo tão belo como jamais vira em outro lugar da terra habitada, que muito vos parecera, disse-lhe de si para si, pois já em sabedoria do que se passava. Que esplendor, para melhor dizer, que prodígio de beleza! Não deve ser quando os olhos, que ocultam pálpebras tão bem formadas, estiverem abertos. Que motivo pode ter dado para ser tratado de um modo tão indigno da alta hierarquia que pertence? Não podia Maimuna cansar-se de admirar o príncipe Camaralzaman. Por fim, depois de o ter beijado as faces e na testa sem o acordar, pois o cobertor no mesmo estado tomou o voo. Como se elevasse muito alto para a média região, ficou admirado ouvindo um forte ruído de asas, o que a obrigou a dirigir o voo para o mesmo lado. Ao aproximar-se, viu que era o gênio dos chamados rebeldes a Deus, que o fazia, pois quanto a Maimuna pertencia ao grupo dos que foram constrangidos a reconhecê-lo quando se declarara a rebelião. O gênio, que se denominava Dansha e era filho de Shambhu-Ra, reconheceu também Maimuna com grande susto. Com efeito, sabia que ele tinha uma grande superioridade sobre ela pela sua submissão a Deus. Bem quisera evitar o encontro, mas achou-se tão perto dela que era forçoso combater ou ceder. Ansha falou a Maimuna. O valente Maimuna, disse-lhe em tom suplicante, jurai-me pelo grande nome de Deus que não me fareis mal, e eu vos prometo pela minha parte não vos molestar em coisa alguma. Maldito gênio, replicou Maimuna, que mal podes fazer-me? Não te temo. Quero de boa vontade conceder-te esta graça e faço o juramento que me pedes. Diz-me agora de onde vens, o que viste e o que fizeste esta noite. Bela senhora, respondeu Danha, encontrai-vos a propósito para ouvir alguma coisa maravilhosa. Foi a sultana Sherazade obrigada a não prosseguir mais o seu discurso por causa da claridade do dia que a deixava ver. Cessou de falar e na noite seguinte continuou nesses termos. Será que Camaralzaman será convencido pelo castigo a casar-se ou teimará ainda em manter-se apartado disso? Veremos na continuação dessa história amanhã. Agradeço a todos vocês. Alabei.